Olá, gente! Como vocês estão? Espero que vocês tenham gostado da segunda aula, que tenham feito a tarefa, a nossa lição de casa, hein? Depois o Giovanni vai passar conferindo se os videozinhos estão lá, tá bom? Gente, então vamos começar agora a nossa terceira aula, que vai trazer pra gente, vai relembrar para aquelas e aqueles que já sabem um pouco e vai trazer pela primeira vez a lógica, o sentido, o porquê da gente estar trabalhando com produto orgânico, por que a gente precisa provar e botar um selo, né, e ter uma trabalheira de anotar as coisas para que o nosso produto seja diferenciado, né? Então, vamos começar do início. O olho do consumidor vê tudo, vê se é fresco, se é durável, se rende. Mas, se eu quiser ver se um produto é orgânico, como é que eu faço? Produto orgânico? Que é isso? Você já ouviu falar deles? Produtos orgânicos são assim. Primeiro, são produtos sempre com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. A produção orgânica consegue se sustentar sem destruir os recursos naturais. Os produtores valorizam as espécies de animais e plantas da nossa natureza. Todas as pessoas que participam de sua produção recebem cuidados, ganham condições dignas de trabalho e seus direitos são respeitados. O trabalho ajuda a melhorar a vida dessas pessoas. Para produzi-los, toma-se muito cuidado para não destruir nem desgastar o solo. O solo é protegido ou recuperado para continuar sempre fértil. O agricultor orgânico não cultiva transgênicos porque não quer colocar em risco a diversidade de variedades que existem na natureza. Transgênicos são plantas e animais onde o homem coloca genes tomados de outras espécies. E tem uma outra coisa muito importante que faz um produto ser orgânico. É proibido usar agrotóxicos e outras substâncias sintéticas que possam contaminar o alimento ou o meio ambiente. Isso é bom porque, dessa forma, esses produtos tóxicos, verdadeiros venenos, não entram no organismo das pessoas que produzem e consomem os produtos orgânicos. Afinal, a saúde em primeiro lugar. Verduras, legumes, frutas, castanhas, carnes, pães, pó de café e uma variedade enorme de produtos, até industrializados, só podem ser realmente orgânicos se forem cultivados assim e cumprirem todas as regras à risca. Por fora pode parecer a mesma coisa, mas por dentro, quanta diferença! Quem escolhe comprar produtos orgânicos faz isso para manter sua saúde, para preservar o meio ambiente e para ajudar outras pessoas, principalmente pequenos produtores rurais, a terem melhor qualidade de vida. Se estão tão interessados em produtos orgânicos, vou escrever orgânico no rótulo do meu produto e aproveitar essa onda. Cuidado com os aproveitadores. Como consumidor, não pode ver se um produto é ou não é realmente orgânico, o governo criou um sistema oficial para controlar essa produção, com um selo que passará a identificar os verdadeiros produtos orgânicos. Ah, se tudo na vida tivesse selo de aprovação! A informação de que um produto é orgânico pode estar no rótulo, nos anúncios do produto e nos cartazes dos pontos de venda. A partir de 2010, todo produto orgânico brasileiro, exceto aqueles vendidos diretamente pelos agricultores familiares como nas feiras, levarão o selo do CISORG, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Calma, eu vou ter que mudar todos os meus rótulos para botar o selo? Vou jogar tudo fora? Não, isso não vai ser necessário. Olha ele aí, gente. Olha o selo do produto orgânico. O selo do CISORG aparecerá na frente do produto, assim como vocês têm no Café Apuí Agroflorestal. Embaixo do selo vem a informação do tipo da garantia. Ela pode ter sido dada por certificação ou por sistema participativo de garantia, como é o nosso caso aqui do Café Agroflorestal de Apuí.
Para garantir que um produto é orgânico, é preciso olhar todo o seu sistema de produção, visitar os produtores, avaliar uma série de coisas, dependendo do tipo de produto. A avaliação pode ser feita pela própria sociedade. A garantia da qualidade orgânica está sendo feita de 3 diferentes maneiras no Brasil. A primeira maneira, você pode pedir uma avaliação isenta de certificadoras, que são empresas privadas que não têm nenhum vínculo com os produtores orgânicos e fazem o trabalho de avaliar se o seu produto pode levar o selo ou não. A certificadora pode ser acionada pelo próprio produtor sozinho ou em grupo. Outra forma de certificação é essa forma que nós estamos fazendo, chamada Sistema Participativo de Garantia. Quando se forma grupos entre produtores e outros interessados, como consumidores, técnicos e organizações sociais. A atividade orgânica, assim, é controlada por esse organismo participativo de avaliação, que é nada mais do que o grupo, que também precisa estar credenciado e controlado no Ministério da Agricultura, onde todos os seus produtores se comprometem a seguir os regulamentos da produção orgânica e fiscalizar seu cumprimento junto uns aos outros. A terceira e última maneira é para aqueles agricultores que só têm interesse, que têm produtos que só precisam vender nas feiras diretas. Então, eles não precisam de selo, não há rótulo nos seus produtos, né? E eles também não podem vender para terceiros, né? Não podem estar em prateleira de supermercado, mas eles podem vender de uma forma direta, agregando mais valor, com uma declaração na frente da banca. Gente, então agora, dando continuidade à nossa aula, a gente vai se aprofundar para entender melhor o que é essa política pública, né? O que é esse formato chamado Sistemas Participativos de Garantia. Que, de novo, né, eu vou ser repetitiva hoje, mas é que para a gente nunca mais esquecer, isso é muito importante. A certificação orgânica que hoje a Ouro Verde acessa para o seu café agroflorestal, ela acessa através de um sistema participativo de garantia, né? Então todo mundo precisa saber do que está participando. Então vamos lá, continuar falando sobre o tema que a gente estava falando de como que a gente prova para a sociedade, para o consumidor, para o Ministério da Agricultura que o nosso produto é orgânico. A certificação de fora, quando a gente paga uma empresa e vem um técnico que a gente não tem relação, uma vez por ano. Os sistemas participativos de garantia, que é o que a gente já acessa e o que a gente vai estudar melhor nessa capacitação. E aquela outra terceira e última modo, que é para os agricultores que só vendem produtos em feiras, ou seja, que vende direto para o consumidor, né? Então não é o caso de café, não é o caso de coisas que tem que passar por um outro processador, né? Como no caso do seu Estevão. Então isso precisa de um selo, porque esses são produtos que ganham os mercados, ganham os pontos de venda, tá? Então o nosso sistema que a gente está construindo aqui, que a gente já tem, são sistemas participativos de garantia. O que é o que é? Para você entender exatamente como os produtos orgânicos ganham credibilidade, ou seja, confiança da sociedade, é importante saber o que é o controle social e a responsabilidade solidária. Vocês vão se lembrar, para aquelas mulheres e jovens que participaram das capacitações, que nós sempre falamos que o controle social e a responsabilidade solidária são os dois pilares do nosso selo orgânico aqui pra gente, tá? O controle social, ele é um processo que gera confiança em grupo e ele é reconhecido pela sociedade. Ele é organizado por um grupo de pessoas que trabalham com comprometimento e seriedade. Então, quando a gente faz as reuniões mensais na Ouro Verde, pede para os produtores de café irem, isso é um dos mecanismos de controle social que todos nós, né, lá atrás, vocês e nós, nos comprometemos a seguir com o mapa. Outro mecanismo de controle social, as visitas, que a gente vai falar mais pra frente,
As visitas de pares e as visitas de verificação são mecanismos de controle social também previstas em lei, né? E que fazendo isso todo ano, a gente tem o reconhecimento da sociedade de que o nosso produto é orgânico, é diferenciado. O controle social é estabelecido pela participação direta dos seus membros em ações coletivas, portanto, para avaliar se os produtores estão em conformidade com os regulamentos técnicos da produção. Então é aquilo que a gente vê a campo quando a gente faz as nossas visitas. A gente visita toda a propriedade para entender se, do ponto de vista técnico, aquela família está produzindo dentro da lei. Já a responsabilidade solidária acontece quando todos os participantes daquele grupo comprometem-se com o cumprimento dessas visitas, dessas exigências técnicas, desde o uso do adubo até se comprometer a ir na reunião. Todo esse grupo de ações faz parte da responsabilidade solidária e é só dessa forma que, novamente, a legislação brasileira permite que a gente consiga ter o nosso produto orgânico sem pagar uma certificadora externa, né? Então, para formar um sistema participativo de garantia, a gente precisa de produtores organizados, mas precisa também de técnicos que façam esse trabalho que, no caso, eu, Giovanni, estamos fazendo com vocês, né? O Melk, logo mais a Vanilze. Então, é um sistema realmente que envolve a sociedade, envolve quem quer ajudar, quem quer aprender e que é muito bom para os agricultores familiares, porque com o envolvimento de técnicos, de estudantes, de profissionais, existe uma rede de apoio, né, que se forma, e essa rede de apoio ela acaba substituindo a necessidade de pagar por uma assistência técnica privada. Os membros do sistema participativo de garantia a gente pode dividir em dois grandes grupos. Os fornecedores, ou chamados produtores, então são os agricultores, aqueles que detêm o produto, os que vão produzir, e os colaboradores. Os colaboradores são os consumidores, as suas organizações, os técnicos, outros gestores, né, estudantes, é a Marina, é o Giovanni, são pessoas aqui de Manaus que estão na administração da associação, são pessoas que doam seu tempo de forma voluntária para estar junto aprendendo e formando esse sistema participativo. Todo sistema participativo de garantia ele tem uma personalidade jurídica. Perante a lei, ele é uma associação, assim como a Ouro Verde também é uma associação privada sem fins lucrativos, né? Por que isso? Porque também a lei brasileira exige que tenha uma responsabilidade, né? Alguém que responda juridicamente por todos esses agricultores certificados. Então, a partir do momento que o MAPA aceita a existência, que está toda a documentação certa de cada sistema participativo de garantia, esse coletivo pode certificar as famílias. A nossa possibilidade de certificar hoje pelo sistema participativo Maniva, ela é bem ampla. A gente pode certificar produtos que vêm da produção primária vegetal, então é isso, a hortaliça, o café, grãos, né, aqueles produtos que a gente planta e colhe. Produção primária animal, então ovos, galinhas, né, queijos, laticínios. Extrativismo sustentável orgânico, a gente pode também certificar produtos do extrativismo, que é os óleos, as essências, né? E podemos também, quando tivermos prontos, certificar até rações que a gente venha a fazer, que outros grupos façam. Podemos certificar processamento de produtos de origem vegetal, como doces, compotas, geleias, temperos, né? Então a gente tem aí uma gama, uma vasta perspectiva de uso desse selo. Como que os sistemas participativos de garantia garantem para a sociedade que todos ali estão produzindo conforme as leis orgânicas? A verificação da conformidade nos SPGs. Os sistemas participativos de garantia têm como forte característica a combinação das visitas de verificação da conformidade com a promoção de troca de experiências entre os participantes.
e o apoio aos produtores para a solução de possíveis problemas, exatamente porque se forma uma rede de parceiros ali que trabalham de forma coletiva e constante. As visitas de verificação da conformidade são realizadas pelas comissões de avaliação, que é quando que a gente fala que vai eu e o Giovanni e que muito em breve vão vir outros técnicos de Manaus para visitar os cafezais de vocês, né? E também pelas visitas de pares, que é aquela outra visita que é mais interna entre vocês, que vocês já estão começando a fazer sozinho em 2019. Lembra? A gente já está deixando vocês andar solto para ver como é que vocês lidam, porque essa é a ideia. A gente treinou vocês, mas a visita de pares é o momento que está entre vocês e a visita de verificação é quando a gente vai estar junto. As duas visitas vão ver a mesma coisa, em duas partes diferentes do ano, né? Hoje, a nossa visita, ela olha para o café, ela olha para as coisas do café, porque é só o café que a gente conseguiu certificar, que a gente está com o mercado seguro, que a gente está avançando. Mas a partir do momento que, com esse grupo de mulheres e jovens, a gente decida, depois dessas aulas, que vocês aprenderem, que entenderem o que a gente pode fazer nesse grupo, a partir do momento que a gente decida que é trabalhar com as hortaliças, ou com as plantas aromáticas, ou com os óleos, a gente vai, da mesma forma, começar a fazer visitas nessas partes das propriedades. Então, tudo que hoje a gente faz para o café agroflorestal, em relação ao selo orgânico, a gente tem que aprender para repetir, para olhar para fazer a mesma coisa com os outros produtos, né, gente? Então, vejam que coisa bonita. Aprendendo o que a gente está fazendo no café, a gente vai estar prontas para expandir o uso desse selo em nosso próprio benefício. Mais detalhes sobre as visitas de pares. Nesse tipo de visita, é bom que haja participação de outras partes que representem interesses diferentes, como técnicos e consumidores. Esse acontecimento deve ser registrado e assinado em documento, como o roteiro de visitas, com as informações sobre o cumprimento do regulamento da produção orgânica. Caso a visita de pares encontre alguma irregularidade, o grupo, naquele dia, solicita à comissão de avaliação uma nova visita de verificação. A decisão sobre a conformidade. No final da visita de verificação, após o seu término, a decisão sobre a conformidade ou não daquele sítio e as possíveis medidas de correção ou penalidades para o fornecedor visitado é discutida pelo grupo que ele integra junto com ele. Para isso é feita uma reunião específica, respeitando a quantidade mínima de participantes. A decisão é tomada ali e registrada em documento de aprovação ou renovação da conformidade. Com isso, com a colaboração de todos, é possível o desenvolvimento da agricultura familiar e a inclusão socioprodutiva de mulheres, indígenas, ribeirinhos, agricultores, assentados e diversos outros parceiros em busca da produção orgânica e agroecológica. Agora que vocês já sabem melhor o que é um sistema participativo de garantia, a gente vai dar um segundo passo. Vamos começar aprendendo sobre o plano de manejo orgânico. Esse documento é um documento que cada família faz e ele faz parte do controle social. Ele é um documento oficial que fica arquivado junto à administração da sua certificadora. De acordo com os regulamentos da legislação orgânica, o plano de manejo deve conter o histórico de utilização da área, a manutenção e incremento da biodiversidade, deve falar sobre como faz o manejo de resíduos, a conservação do solo e da água, os procedimentos de pós-produção, envase, armazenamento, processamento, transporte e comercialização. Ainda deve incluir medidas para prevenção e mitigação de riscos de contaminação externa, procedimentos de boas práticas de produção,
e outros fatores mais que façam parte do dia a dia da família. O plano de manejo ele vai mostrar como aquela família faz no seu sítio para manter a legislação orgânica. Então ele deve ser sempre atualizado, porque ele é um retrato. E uma fotografia sempre muda com o tempo, não é? Se a gente tirar uma foto em 2019, não teremos a mesma cara do que quando fomos tirar essa foto em 2030. O sítio de vocês é a mesma coisa. Por isso que, quando a gente faz um plano de manejo, a gente precisa todo ano, ou a cada vez que a gente muda um plantio no sítio, que a gente muda uma horta, que a gente põe uma nova horta, que a gente abre um hectare de café, que a gente planta um novo SAF, a gente vai aprender a ir lá no nosso plano de manejo, no nosso papel, e a atualizar lá, a contar como que é hoje essa fotografia. Isso é exigido por lei, tá, gente? E é muito importante que a gente faça isso. O esperado é que toda a família se envolva no preenchimento do plano de manejo, né? Enquanto a família agricultora elabora o plano de manejo, se aprofunda nos principais conhecimentos para uma produção orgânica, fundamentada nas bases agroecológicas. Por que é importante ter um plano de manejo orgânico? Porque ele ajuda no planejamento da propriedade ao longo do tempo, ele ajuda a envolver toda a família na gestão da propriedade, ajuda no controle dos custos de produção, permite acompanhar a evolução do seu sistema de produção, identifica a possibilidade de melhoria, evita cometer erros que levariam a prejuízos econômicos, sociais e ambientais, ajuda a corrigir possíveis erros na produção e a tomar boas decisões, permite melhorar a qualidade dos produtos, ajuda na aplicação dos princípios de boas práticas de produção, ele é um retrato da produção para o consumidor atento. É necessário para adequação à lei dos orgânicos e serve como instrumento de controle social. Então vejam que para a agricultura familiar e orgânica, além de ele ser um documento obrigatório, ele é um documento de gestão. O planejamento é fundamental na vida de todos, desde na nossa vida privada até a nossa vida profissional. Como vocês trabalham com empreendimento coletivo ainda, é muito importante a gente ter esse plano de manejo e estar sempre consultando ele, entender bem ele, porque cada vez mais ele é uma ferramenta de crescimento do sítio. O plano de manejo orgânico, afinal, o que ele é? É uma forma eficiente de registrar o caminho que devemos tomar quando queremos produzir, ou que estamos adotando a partir do momento que somos orgânicos. É o plano que ajuda a família agricultora a saber exatamente como vai manejar a produção. Ele se transforma no retrato da sua produção e comercialização. O plano também é uma ferramenta que ajuda a família a caminhar na direção da sustentabilidade. Então agora, gente, vamos olhar com muita atenção parte por parte do plano de manejo, porque ao final dessa aula vocês também vão encontrar na apostila de vocês um documento que é exatamente o que vocês vão estar vendo agora, a gente tirou cópias, que é um guia, né, que de um lado ele tem um exemplo inventado para que vocês consigam preencher o de vocês logo do lado ali. Ele é só uma inspiração para vocês entenderem as possibilidades de preenchimento. Então a gente vai ver ele agora. A primeira parte do plano são os dados gerais do sítio. Aqui começa o seu plano de manejo orgânico. Vamos dar uma olhada nos dados que ele pede. O nome do sítio, CNPJ ou CPF da família, né? O roteiro de acesso à propriedade e as atividades produtivas que vão ser certificadas, certo? Quando a gente avança para a segunda página do plano, a gente encontra aspectos gerais de gestão e manejo da produção. Aqui você vai desenhar a sua propriedade, localizando as principais áreas de produção, os rios e as fontes de água e a infraestrutura, as construções. Esse desenho, também chamado de croquis da propriedade, deve ser anexado ao seu plano de manejo, e quanto mais detalhe você colocar nele, mais completo ficará seu plano. Faça um desenho para cada ano agrícola ou sempre que realizar mudanças na ocupação do espaço. Então vejam que legal! Vocês também vão desenhar a propriedade de vocês hoje. Após desenhar, vejam que ele pergunta ao tamanho
da sua área de produção e das suas áreas de preservação permanente e reserva legal. Depois, a gente vai saber sobre o histórico. Qual a situação da propriedade em relação à produção orgânica? Vocês já têm uma parte de produção que já é orgânica, toda a propriedade já é orgânica, vocês têm produtos orgânicos e não orgânicos, então tem que ler as opções e contar como é no caso do seu sítio. Em quanto tempo pretende realizar a conversão total da propriedade? O que é a conversão? A conversão é o tempo suficiente que a produção demora para ser considerada orgânica. Então, por exemplo, para aquelas famílias que têm ainda 1 hectare de café não orgânico e convencional, vendo que dá mais retorno, vendo todos os benefícios que a gente tem em produzir orgânico, em quanto tempo gostaria que toda a sua área fosse orgânica, né? Em quanto tempo a família consegue trabalhar para tirar aquele talhão de ser convencional, de gastar no veneno e ele também virar orgânico? Então é aqui, é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos ou é 4 anos, né? Mas a gente tem que prever, né? O correto é que todo agricultor que se torna orgânico, ele preveja aos poucos e tornando o seu sítio orgânico. Pergunta 4. Como se realiza a separação de áreas orgânicas e não orgânicas? Então a gente já aprendeu como a gente faz isso para aqueles sítios que a gente tem aí, que tem ainda café convencional junto no mesmo sítio de um café orgânico, né? Como a gente faz isso? A gente tem que identificar as áreas, né, cercando ou com a barreira verde e inscrevendo no nosso plano de manejo qual área é qual e onde está cada uma. 5. Como irá promover a biodiversidade na propriedade? O que é biodiversidade? É justamente quando a gente produz um alimento ou quando a gente trabalha com um extrativismo em que naquele ambiente estejam várias plantas juntas, respeitando a forma natural que foi criado o mundo. Então, biodiversidade, ela é o coração do sistema agroflorestal, né? Da agrofloresta. Por isso que a gente planta várias árvores junto com o café. Nos primeiros anos a gente planta o milho, a gente planta a mandioca, né? Tudo que vocês sabem muito bem. A banana. Então aqui, vocês têm que marcar, dentre essas opções aqui, quais a gente usa hoje, quais vocês usam hoje no caso do café, né? A biodiversidade é a diversidade dos seres vivos. Essas práticas descritas ao lado promovem a biodiversidade. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o que algumas significam, perguntem para o Giovanni, mas muitas aqui vocês já fazem. Por exemplo, a adubação verde, o manejo do mato, sistemas agroflorestais, cobertura de solo, né? Passando para a próxima pergunta, a questão 6. Que práticas são utilizadas para conservar seu solo? Então, como que a gente mantém o solo vivo? O que a gente tem aprendido no projeto, né? A cobertura de solo, o manejo da biomassa, a poda, a capina manual, o não uso do fogo, né? E o não uso de herbicida. Então aqui vocês têm que dar um jeito de escrever também como que isso está sendo feito. A pergunta número 7, ela precisa mapear, ela precisa entender quais os principais riscos de contaminação da sua produção orgânica. O número 8, ela tem a ver com o número 7. No caso em que a gente identifica que tem um vizinho que bate sempre veneno, né? Que tem ali uma face da estrada onde tem um pasto, ou, por exemplo, se tivesse um cultivo de transgênico do lado do seu, aqui você tem que falar como você está controlando esse risco, o que você está fazendo dentro da sua área para evitar essa contaminação, né? No nosso caso, a gente aumenta a barreira verde e procura saber quem está usando veneno ao nosso redor. Então essa comunicação com os vizinhos que vocês têm, de saber, ele tá usando veneno, não tá, ele vai abrir área ou não vai, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é de realmente tem que fechar nossa barreira verde, aumentar ela, intensificar se a gente estiver correndo risco, né? Indo para a pergunta 9, quais membros da família estão envolvidos na produção? Então aqui é simplesmente escrever
Quem que trabalha na propriedade? Quem que trabalha no café agroflorestal? Eu, minha esposa, meu filho, é uma sobrinha que vem aqui, né? E indo para a pergunta 10, se tiver diarista ou um funcionário fixo ou alguém que trabalha lá meio período, tem que colocar aqui também, tá bom? Mostrar se ele é um trabalhador temporário, permanente ou se é uma parceria. Aqui, na pergunta número 11, vocês incentivam e promovem atividades educativas envolvendo a família ou funcionários? Né? Por exemplo, reuniões da associação, confraternizações, né? Porque aqui o princípio é que é a importância da educação na melhoria da própria produção. Então a gente está junto, em harmonia e sempre aprendendo juntos, né? Da pergunta 11, a gente vai pular para a pergunta 15, né? No nosso caso, a pergunta 12, 13 e 14 não nos dizem respeito. Indo para a pergunta 15, a gente fala da água, né? A água, com água ruim, com água contaminada, a gente não vai para lugar nenhum. Aqui devemos esclarecer sobre o uso da água na propriedade, assinalando quais fontes utiliza. Da onde vem a sua água? Vem de mina própria, uma cisterna, um açude? Como ela é, né? Em qualquer produção, devemos estar atentos aos riscos de contaminação da água com agrotóxicos, esterco dos animais, esgotos, entre outros. Então, gente, o produtor orgânico tem que estar toda hora vendo se a fonte de água que ele utiliza, tanto para sua casa quanto para irrigar, para molhar, para tratar os produtos, não está sendo contaminada por esses fatores ao redor, tá? Indo para a pergunta 16, há riscos de contaminação para a sua água? Se sim, quais são? Né? Por exemplo, se o rio passa por propriedades vizinhas que utilizam agrotóxico e despejam esterco suíno, a água que eu vou captar desse rio vai estar muito contaminada, provavelmente. Então, se tiver algum caso assim, a pessoa tem que escrever aqui. E a pergunta 17, ela termina a parte da água. Ela pergunta justamente o que fazer então para garantir a qualidade da água? O que vocês fazem no seu sítio hoje? Vocês mantêm uma nascente própria? Vocês buscam plantar árvores ali ao redor? Tem que manter aquela franja de vegetação, não deixar o gado ir até o final e assorear e desbarrancar para a nascente perder? O que vocês fazem, né? Então tem que contar aqui, dá uma olhada nas opções, escolhem a que tiver. Se não tiver aqui a opção que vocês usam, vocês só escrevem embaixo como vocês fazem, tá? E aí a gente chega ao final dessa primeira parte de preenchimento do plano de manejo. E a gente vai dar uma paradinha por aqui. Então vamos dar continuidade e ir para a segunda parte do plano de manejo orgânico. No caso de vocês, mulheres e jovens envolvidas nessa capacitação, essa parte, ela é a parte que a gente precisa preencher com bastante carinho, porque é o coração da atividade de vocês. Como vocês não são produtores de animais orgânicos, não são produtores de produtos processados, né? Não são comerciantes, vocês são produtores de produtos, o que a gente vai certificar, que é, no caso, o nosso café, as hortaliças, os produtos da floresta, isso é considerado produção primária vegetal. Então agora a gente vai olhar, a gente vai aprender o que a gente tem que contar da nossa propriedade sobre esse tipo de atividade. Então, no plano de manejo, quando o produtor ele produz criação animal, ele não vai preencher essa parte, ele preenche produção animal. Quando eu sou um produtor de castanha, quando eu sou um extrativista de castanha, eu preencho uma outra parte, que é a parte de extrativismo. Aqui, para o nosso grupo, para a nossa atividade no Apuí, vocês vão preencher a parte de produção primária vegetal. Vamos aprender como se faz? Neste capítulo está a orientação para a elaboração do plano de manejo orgânico específico para a produção vegetal. Primeiro, vamos identificar os tipos de produção. Em seguida, listamos as práticas de manejo para melhorar a fertilidade do solo, os insumos que utilizamos e o manejo de pragas e doenças. É importante lembrar que registrar e manter o histórico da produção, do uso do solo, do manejo dos animais e dos recursos naturais é muito importante.
aumentar a diversidade de cultivos, animais e de plantas nativas, fazer plantios consorciados e rotação de culturas, aproveitar os resíduos, como estercas, cascas, palhas e outros, tratar os resíduos para não contaminar o ambiente e a sua produção, conservar as fontes e cursos de água, controlar as pragas e doenças das plantas e animais, com produtos e práticas que não prejudiquem a saúde do solo, das plantas, dos animais e das pessoas. Produzir e controlar a qualidade dos seus próprios insumos. Integrar a produção vegetal com a produção animal. Produzir suas próprias sementes e mudas sempre que possível. Manter registros de entradas de insumo, permitidos pela legislação orgânica. Agora vamos para a primeira parte dessa área. A pergunta 1 quer saber quais produtos vegetais você produz para o mercado orgânico. Ou seja, o que a gente vai certificar no seu sítio, né? Então a gente tem aqui a parte das hortaliças, de plantas medicinais, frutas, outras culturas permanentes, até aqui o exemplo usado é o café. Então, em cada seção dessa, em cada área, vocês vão escrever o que a gente pretende certificar a partir de agora. Então, a gente está dando um passo muito importante. Aqui, eu gostaria que vocês colocassem o café, mas também olhassem já para as hortaliças e para as plantas aromáticas, tá? Então, onde se lê aqui plantas medicinais, é só vocês riscarem, escreverem plantas aromáticas. E aqui depois a gente vai conversar melhor com a Cida, com a Vanilze, mas já saber o que vocês gostariam de plantar, o que já plantam, para a gente fazer aquela união com o projeto Cidades Florestais. Então reparem que aqui vocês vão colocar o que vocês estão produzindo hoje no sítio que querem transformar em orgânico, o que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Considerando que o café já é orgânico. Pergunta 2. Com que frequência você realiza o registro das operações, né? O que eu registro? Olha, vamos olhar aqui na figurinha. Esse registro, gente, é o nosso caderno de atividades, tá? A gente depois vai dar uma olhada também nesse caderno que, junto com o plano de manejo que a gente está aprendendo, é a segunda papelada, né? E basicamente a última que a gente também tem que manter na propriedade e saber usar. Então, aqui ele está perguntando de quanto em quanto tempo você anota as coisas naquele caderno, tá bom? Pra gente saber o seu hábito. Você é uma pessoa que anota todo dia o que você está fazendo no campo? Ou você para uma vez na semana e resgata ali o que você fez aquela semana, né? Você faz isso de 15 em 15 dias? Então aqui veja as opções e marquem como é para vocês. Indo para a pergunta 3, aqui você poderá relacionar as práticas que realiza pensando na melhoria da fertilidade do solo, que resultam no aumento do equilíbrio ecológico. Então, como você realiza o manejo do solo para melhorar a fertilidade? Essa pergunta é sobre como a gente faz a nossa adubação e a fertilidade, que vocês, como produtores agroecológicos e orgânicos, vêm aprendido ao longo dos anos, que não é só com insumos químicos e com defensivos químicos, sintéticos, que a gente produz alimentos. Esses produtos, infelizmente, causam a doença do solo. Quando a gente trabalha com agricultura agroecológica orgânica, a gente aprende a fazer insumos que consigam garantir a produção, mas que, sobretudo, cada vez mais deem ao solo vida, sua vida natural. Como vocês fazem isso, tá? Na horta de vocês, no cafezal, e como vocês fazem isso na vida de vocês. Aqui tem várias práticas, várias possibilidades, que depois vocês vão ler e marcar, né? E se não tiver de vocês aqui, vocês anotem embaixo também. Pergunta 4. Como você faz para melhorar a fertilidade do sistema? Nesse item, você relaciona os insumos que você utiliza. Se é o biofertilizante, se é o composto, se é o paú, né? Mas a gente tem que colocar o que a gente faz, porque alguma coisa eu sei que a gente faz, né? Se é a poda, se é a biomassa do ingá, mas qual que é o jeito que você faz para estar aumentando
a produtividade ali do solo, né? Para estar aumentando sua produção. Então, o pó de rocha, tem gente, é adubação verde? Vocês usam adubação verde no café. Aqui tem que estar adubação verde também, né? E na horta, como é que a gente faz? Indo para a pergunta 5, como controla a praga, doenças e plantas espontâneas? Aqui, gente, cada coluna, vocês vão seguindo risca a risca. Olhem sempre no exemplo, tá? Para conseguir preencher o de vocês. Em caso de insumos adquiridos fora, observar a qualidade, a origem, a composição. Naqueles que a gente faz dentro, por exemplo, a armadilha para broca, ou aqueles que fazem calda bordaleza, ou algum preparado macerado de óleo de pimenta. Coloquem aqui, pragas ou doenças. Ferrugem. O que você usa para ela? Calda bordaleza. Onde e quando? No café, quando ele ataca a ferrugem, né? O que você usa? Aqui, ó, composição. Escreve a receita dele. E linha por linha vai ser o tipo de produto quando a gente estiver usando. Então, quero que vocês pensem aqui, né, e retratem o que vocês usam. Quando a gente vai para a pergunta número 6, é a penúltima pergunta dessa sessão, tá? Quais as principais ervas daninhas, plantas espontâneas que ocorrem na área de cultivo? Então aqui a gente quer saber um pouco sobre aquelas plantas que a gente fala que são invasoras, que são pragas, mas que depois a gente vai aprender que elas têm uma utilidade também se a gente souber usá-las, né? Quando manejamos um sistema produtivo, aparecem sempre plantas espontâneas. O importante nesse caso não é gastar energia para eliminá-las por completo, mas sim manejá-las de forma a beneficiar o ecossistema. É exatamente isso que a gente tem ensinado para vocês a fazer com a capina, com a roçadeira, com o manejo da grama, né? Quando a gente controla isso de uma forma racional, a gente aproveita aquilo para ser o nosso adubo, tá? Quais plantas aparecem aqui? A seção 6 só quer saber isso. Quais plantas aparecem no sítio de vocês, naturalmente, nas áreas de produção? Pergunta 7. Como você faz o manejo e controle dessas plantas espontâneas? Olá de novo, gente, tudo bem? E aí, como que foi a parte sobre o plano de manejo? Deu para entender legal? Bom, a gente vai poder conversar sobre isso também. Por enquanto, a gente vai chegando ao final da nossa terceira aula. Ainda falta a gente falar sobre o caderno de atividades, que é o caderninho onde a gente tem anotado, onde vocês têm anotado, quem já tem, né, as práticas que faz no cafezal. Mas agora eu quero falar da tarefa de casa, do nosso exercício de fixação. Bem, a gente acabou de aprender sobre o plano de manejo orgânico, né, como uma ferramenta essencial de controle social exigida pela certificação orgânica. Mas, mais do que isso, ele é um instrumento de planejamento, de gestão, que com o passar do tempo, a gente pode olhar ali e tirar vários dados que são toda hora pedidos para vocês, para acessarem programas, acessarem projetos, para que a gente possa continuar captando projetos junto com vocês. Por isso que ele é um instrumento de gestão. Muitas de vocês têm já nas suas casas, suas famílias, o plano de manejo orgânico da sua propriedade. Porém, esse plano foi feito entre 2016 e 2017. Então ele está um pouco desatualizado, embora em alguns casos a gente tenha atualizado uma coisinha ou outra. Outra questão, esse plano foi feito quase sem a participação das mulheres e dos jovens, de modo que vocês não pegaram experiência, não aprenderam a fazer, e a gente só aprende a fazer fazendo, não é mesmo? Então vejam que legal. Eu preparei para vocês, dentro do kit didático, um plano de manejo guiado, né, colorido. Esse aqui é oficial do Ministério da Agricultura. Esse plano de manejo é o que a gente acabou de ver na aula, tá? Por que ele é bacana? Ele traz uma parte, uma folha é sempre um exemplo preenchido, e a outra folha, ela é a mesma informação, só que vazia, para vocês marcarem, no caso do sítio de vocês.
Então, toda hora que a gente olhar aqui para a pergunta e ficar um pouco perdido, que é normal, né? Poxa, o que eu tenho que responder aqui? Vocês podem olhar para o lado, né? E já descobrir como se preenche. Então, aqui vocês vão ver um exemplo preenchido. E aqui do lado, a mesma pergunta se repete. Olha que bonito nosso plano que vocês vão ganhar. Então, gente, vocês podem me perguntar: ah, Marina, mas na minha casa já tem um plano de manejo orgânico, eu vou fazer de novo? Vai, por vários motivos. Primeiro, o seu plano de manejo orgânico de quem tem está desatualizado, não serve mais para a lei. Precisamos fazer isso para o café. Segundo, neste mesmo plano, vocês vão começar a falar de horta e de plantas aromáticas, tá? E de cacau, de açaí, vocês vão usar a cabeça para pensar. O que do sítio a gente quer produzir orgânico, entendeu? Então, essa é uma forma de atualizar também, porque quando a gente fez pela primeira vez, a gente só estava olhando para o café, não era mesmo? E terceira e mais importante coisa do nosso curso, esse curso, essa capacitação é para empoderamento de jovens e mulheres, e empoderar é saber fazer. E a gente tem que fazer para aprender. Então, esse conhecimento vai ficar com a gente, com vocês. Então, está lançado o desafio, a tarefa, tá? Ela é obrigatória, viu, gente? Vocês vão ter, entre essa aula e até a outra aula, quando o Giovanni passar de novo com vocês para a gente iniciar a aula 4, vocês vão deixar esse papel que está imprimido aí, que está impresso aí com vocês, que já está pronto para vocês preencherem. Vocês vão devolver ele para o Giovanni preenchido, tá? Com o nome de vocês. Façam, demorem o tempo que demorar, se concentrem, vocês podem repetir a aula, tá bom? A gente vai fazer uma maneira que o tablet fique no mínimo 2 dias com cada um de vocês, lembrando, mas por isso que é importante respeitar e não ultrapassar esse limite, porque aí vem bananar todos os outros alunos, tá? Então 2 dias é mais do que suficiente para vocês verem 1, 2, 3 vezes essas aulas. Então é isso, gente, vamos botar a mão na massa, tá? Fiquem bem, fiquem no sítio, se protejam, continuem ficando em casa quem puder, lavem as mãos, usem máscaras, se protejam e a gente se vê em breve, tá bom? Um grande beijo e abraço. Valeu, pessoal!